Nós temos o direito de escolher pecar ou não? Essa pergunta é difícil de responder. Isso porque a carta de Paulo aos Romanos, no mesmo livro, tem versículos que dizem que nós somos escravos da lei do pecado e outros versículos que dizem que nós somos libertos do poder e da escravidão do pecado. E aí, o que a gente conclui? Por exemplo, olha o que está escrito em Romanos 3:9 e veja o que você conclui comigo. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não. De maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Judeus, gentios, qualquer ser humano está sob o poder do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Agora olha o que ele diz lá no capítulo 7, a partir do verso 23. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? A conclusão é óbvia, ele está dizendo que há uma escravidão do pecado sobre nós e que nós somos, de fato, dominados pelo pecado. Mas ao mesmo tempo, olha o que ele diz agora no capítulo 6, no verso 7. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. E o que ele diz lá no capítulo 8, verso de número 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o quê? O fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então não há mais uma escravidão pelo pecado. Agora nós somos libertos do poder do pecado. O sacrifício de Cristo declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. E aí, que conclusão você chega? Isso é importante porque a gente pode ser tentado diante de algumas situações e a gente pode usar o argumento até que é bíblico, que está escrito aqui, o bem que eu queria fazer, eu não fiz. É isso que Paulo estava dizendo aqui no fim do capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu sou prisioneiro, eu sou escravo de uma lei que opera dentro de mim. E aí eu pergunto a você, é possível escolher não pecar e de fato não pecar, ou essa lei opera dentro de nós e nós temos sim essa desculpa de querer fazer o bem e não conseguir fazer porque somos escravos? Paulo responde isso entre o capítulo 3 e o capítulo 9, o diálogo está todo girando em torno disso. E esse é um problema da gente pegar versículos isolados, desconsiderando o seu contexto. Paulo deixa muito claro aqui no texto, apesar de ter alguns versículos que nos induzem a pensar de alguma forma, se você ler o contexto inteiro, você vai ver que Paulo chega sim a uma conclusão, não é uma pergunta sem resposta. E como Paulo chega nesse argumento? Lá no capítulo 5, ele vai dizer que ele vai fazer uma comparação entre Cristo e Adão. E como ele parte desse raciocínio de Adão, ele diz o seguinte, ele diz que Adão era livre, Adão não tinha uma escravidão do poder do pecado. E Adão, por causa da sua escolha, do seu direito de escolher entre o bem e o mal, e a sua escolha pelo mal, introduziu o pecado no mundo. Introduzindo-se o pecado no mundo, introduziu-se uma escravidão pelo poder do pecado e, como consequência, como salário, introduziu-se a morte. Então, todos nós, a partir de Adão, estamos condenados, estamos escravizados pela morte, estamos escravizados pelo poder do pecado. E aí ele vai dizer que Jesus, o segundo Adão, faz o caminho inverso. O caminho de Adão foi liberdade, Adão era livre, Adão escolheu pecar, Adão pecou, o pecado o fez escravo e a escravidão conduziu à morte. Agora Jesus desce da glória, passa pela morte para
nos deixar livres do pecado, para acabar com a escravidão do pecado e nos trazer de volta ao estado da liberdade. Então agora o que Paulo está dizendo é que a escravidão do poder do pecado acabou com a morte de Cristo e que agora nós voltamos ao estágio em que Adão estava no Éden, de liberdade de escolher. A bênção e a maldição, o bem e o mal estão diante de nós e nós temos o poder de escolher. Agora, o fato de sermos livres em Cristo nos dá a possibilidade de escolher quem nos governará, quem dominará sobre a nossa carne, que esta sim é fraca. No capítulo 5, verso 10 de Romanos, Paulo diz algo fantástico. Ele diz que se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte, presta atenção nessa palavra, restaurado. O relacionamento foi restaurado pela morte de Cristo. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela sua vida. Então, presta atenção, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Agora, a vida de Cristo nos faz ser salvos. Então, a salvação é pelas obras? Não, a salvação é pela fé. Mas fica claro que a morte de Cristo nos traz de volta a um relacionamento com Deus. Agora, a vida de Cristo, através do Espírito em nós, nos conduz à salvação, que é um resultado da obra redentora de Cristo. Mas por que Paulo diz tanto que há uma força, há uma lei que opera sobre a nossa carne? Cristo não nos libertou dessa lei? Cristo nos libertou da escravidão, mas Cristo não nos libertou do poder da lei do pecado sobre nós. A nossa carne continua suscetível e continua sendo vítima desta natureza que é corruptível, que é perecível, que é pecaminosa. Então funciona mais ou menos assim. Aqui está o nosso corpo, e o nosso corpo, a nossa carne, ela está sujeita, ela está escravizada e subjugada pelo poder do pecado. Agora, o que Cristo faz? Cristo nos dá o Espírito Santo, que é a sua vida, e este Espírito subjuga a carne e subjuga o pecado. Subjuga o pecado, e subjugando o pecado, nós agora sim podemos ser livres para escolher. Para comprovar isso, olha o que está escrito lá em Romanos 8:5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir. Presta atenção nesta palavra, permitir. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Então há uma possibilidade de permissão, porque você agora é livre e você escolhe permitir que a natureza humana governe você ou permitir que o Espírito governe sobre você. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, agora está falando conosco, nós que morremos com Cristo, nós que passamos por esse processo inverso, que fomos libertos do poder da escravidão do pecado, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. O que é isso? Então, a evidência de que alguém tem o Espírito Santo de Deus ou não, não é falar em línguas. Isso é um equívoco. A evidência de que alguém, aí nós estamos falando de uma das evidências de que alguém tem o Espírito de Cristo ou não, é que esse alguém não é controlado pelo pecado, mas sim controlado pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. E aí ele conclui no versículo 12 dizendo assim, ó: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então fica claro para mim que nós
temos uma lei que opera em nós. Temos a lei do pecado que atua sobre nós, mas nós agora podemos subjugá-la. É como se a nossa carne nos escravizasse, mas o Espírito tem o poder de escravizar a nossa carne e por causa disso agora nós podemos ser livres. Por que nós pecamos? Nós pecamos porque a nossa carne é fraca. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, realmente a nossa carne é muito fraca. Nossa carne é fraca, ela é vítima do pecado e antes de Cristo, antes da morte de Cristo, nós não tínhamos o poder de escolher, ela nos escravizava. Mas agora nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos da escravidão do pecado e agora o Espírito, que é a vida de Cristo em nós, ele foi derramado sobre nós e ele nos guia, ele nos conduz e nós podemos permitir que ele controle a nossa vida. Então, trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo é que a carne é fraca, sim, mas isso não é desculpa para pecar, porque o Espírito está pronto. E Jesus já tinha dito isso para os discípulos, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é isso que nós temos que lembrar, que nossa carne é fraca, é contaminada pelo pecado, é sujeita ao poder do pecado, mas isso não é desculpa para pecar, porque o Espírito está pronto e nós devemos deixar o Espírito controlar e conduzir a nossa vida. Então, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, se tem um pecado que está te escravizando, que está te controlando e que você não consegue deixar, pare de deixar ele te enganar. Você não é mais escravo do pecado desde que você morreu com Cristo. A morte de Cristo nos libertou do poder do pecado e nós voltamos àquele momento do Éden em que nós temos o poder de escolher. Então não permita. A conclusão de Paulo lá no capítulo 12 é: ofereça o seu corpo agora. Você tem poder de oferecer a quem você quiser. Ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, para poder, aí sim, depois disso, experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Bom, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e se ele edificou a sua vida, curte. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações. E se você sentir de Deus no seu coração, manda esse vídeo para alguém se você acha que pode abençoar a vida dele também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, até a próxima semana.